Sim. 40. Maravilha. Então, galera, é o seguinte, a aula de hoje, como eu estava falando aqui rapidamente, vai ser uma aula expositiva, mais rápida e é uma aula prática. Eu vou colocar o cenário para vocês simplesmente destrincharem isso como você estivesse no cenário real do mercado, qualquer coisa, tá bom? Eu vou passar os conceitos básicos das coisas aqui e vocês vão programar hoje, tá bom? Vai ser uma aula reservada para isso. Bem, alguns alunos mandaram mensagem aqui, Álvaro, creio que você previsto, mas é aula gravada, tá? Vamos lá, vamos passar aqui para começar a aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre frameworks JavaScript. Nas aulas anteriores, né, hoje, então, começando, né, nós estamos já no encontro 9, e falaremos sobre framework JavaScript, o Angular, React, Vue, e um pouco dessa história aí e dessa transição do HTML, CSS, JavaScript para esses frameworks. Beleza? Bem, até então, a gente brincou aí bastante com HTML, CSS, JavaScript, que é a tríade para programação web. A história dessas tecnologias, elas se misturam com a história da própria programação web. Tá aí a importância da gente ter dado esse foco inicial na construção dessas aplicações. As aulas passadas foram bem práticas, né? Para quem acompanha e acompanhou aqui, viu que nas aulas de HTML, CSS e JavaScript foi codando aqui junto com vocês, colocando na prática código, compilando, fazendo alteração, enfim, tudo isso para mostrar para vocês como é que funciona essas três tecnologias na prática. Na aula passada, exclusivamente, a gente falou mais sobre JavaScript, e aí vimos os conceitos básicos da linguagem, como ela consegue entrar nesse jogo aí, junto com HTML e CSS, e trazer vida para as páginas web. Né? Até então, antes do própria inserção do JavaScript, era uma vida estática a nível da programação web. Né? Então, o JavaScript entrou, a história é bastante longa, tiveram algumas tecnologias aí que vieram surgindo ao longo do tempo. Mas assim que o JavaScript entrou, ele deu dinamismo nas páginas. Né? Então, foi possível colocar características e comportamentos dinâmicos, como um clique em determinado botão, numa determinada região, uma página, a gente conseguir ter transições de páginas, e por aí vai, várias dessas características que fez com que as páginas não fossem simplesmente jornais expositivos que estavam nos nossos navegadores. Né? Então, só que a partir de um determinado momento, onde a complexidade na construção dessas páginas web se tornou grande o suficiente para repensarem formas de tentar minimizar a construção de páginas web utilizando essa tríade. JavaScript é uma tecnologia muito robusta, é uma tecnologia que possui muitas características positivas. Dentre elas, é uma linguagem de programação que consegue trabalhar com vários paradigmas, como orientação a objeto, programação funcional, própria programação estruturado. Então, é uma linguagem muito flexível, tá? Mas no início dos tempos, o JavaScript era muito, digamos assim, tinha vários dos seus problemas, assim como todas as outras linguagens têm também. Mas desse ponto de vista, era muito complicado você construir aplicações web utilizando puramente HTML, CSS, JavaScript, sem utilizar nenhum recurso para tentar otimizar essa construção. Que tipo de recurso? Principalmente quando a gente fala em manipulação do DOM. Para quem está assistindo minhas aulas já sabe o que eu estou falando. Então, manipular elementos, né, objetos dessa árvore que é montada pelo HTML é muito complexo utilizando JavaScript, considerando você ter uma aplicação, obviamente, minimamente robusta. Tá? Então, foi aí onde surgiu, onde começaram a surgir os inúmeros frameworks JavaScript. Então, um muito famoso, assim, que fez parte dessa transição foi o Ajax. Né? Alguém aqui já ouviu falar do Ajax?
Já antigo, já. Já trabalharam com ele? Não, nunca trabalhei não, professor. Legal, eu já trabalhei com Ajax deixa-me ver, em 2015. Trabalhei um pouco com Ajax e tal, mas sim, é uma tecnologia, digamos assim, antiga se a gente comparar as tecnologias web. Mas ela foi um grande divisor de águas em termos de frameworks aí para trabalhar na programação web. Porque ela, nesse dinamismo que ela trouxe muita facilidade para manipular esses elementos do DOM, tá? E aí essa característica, e quem fez o Ajax, por exemplo, ser popularizado no mundo, foi o Gmail. O Gmail foi talvez a primeira grande aplicação que trouxe o Ajax como uma das grandes soluções na época em termos de programação web. Então, em termos de desempenho, velocidade, facilidade de programação, poucas linhas de código você conseguia fazer regras de negócio que estavam sendo atreladas lá. Deixa eu colocar a Roberta aqui na aula. Enfim, então o Ajax com essa transição, então o mundo começou a se mobilizar na construção desses diversos frameworks. E por aí foi surgir vários frameworks. E hoje a gente tem um universo absurdamente grande quando se fala em frameworks. Mas apesar desse universo, a gente tem hoje 3 frameworks JavaScript que basicamente tem uma certa hegemonia quando a gente fala em frameworks JavaScript. Esses 3, cadê? Os 3 são o Angular, o React e o Vue.js. Cada um com sua particularidade, cada um com sua forma de trabalhar, tá? A gente vai ver um pouquinho aqui de cada um. E nessa prática aqui que eu vou mostrar para vocês, um pouco do código, ver como é que funciona a arquitetura de manipulação do DOM e do funcionamento dele, vocês vão entender um pouco mais sobre cada um. E aí no final aqui da aula, eu vou passar a atividade prática aqui para a gente treinar bastante, tá bom? Bem, dúvida vocês vão perguntando, tá? A aula pode ser dinâmica tranquilamente, isso aqui não é uma palestra não, filé?